Jó capítulo 42, versículo 2, uma palavra falada por um homem que soube o que é ser provado. Jó capítulo 42, versículo 2, ele disse assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Palavra que nos anima, palavra que nos dá ânimo, conhecendo a história desse homem, conhecendo tudo que esse homem passou, tudo que ele viveu, todo o seu sofrimento, a sua trajetória de luta, de fé. E ao final do capítulo, ao final do livro, né, 42 é o último capítulo, ele diz esta palavra, né? Bem sei eu que tudo podes, bem sei eu que tudo podes, bem sei eu que tudo podes. Você pode repetir esta palavra para você mesmo? Você que está precisando, está atravessando um dilema, está atravessando um momento que você olha para um lado, olha para outro lado, não vê uma solução, não vê uma chance de vitória, não vê uma saída. Para todo lado que você olha tem barreira, tem dificuldade, tem problema, tem impossibilidades. Mas eu convido você a ouvir esta palavra neste momento. Que o teu coração se encha de fé, fé no Deus vivo, em um Deus poderoso, em um Deus que ouve o clamor de um coração aflito, de um Deus que não rejeita, um coração contrito, um coração humilde, um coração que se derrama diante dele. Você pode, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, ser renovado, renovar a tua confiança, a tua fé no Deus de Jó, no Deus que ele falou assim: bem sei eu que tudo podes, tudo. Ele não falou, bem sei eu que o Senhor pode fazer algumas coisas. Não, ele falou, bem sei eu que tudo podes. Veja o que este homem atravessou, veja o que este homem passou, para ele falar esta palavra. Bem sei eu que tudo podes. Tudo que Jó passou, tudo que Jó enfrentou, todas as provações que ele passou, ele não parou de acreditar em Deus. Ele não desistiu de esperar o impossível de Deus. Sabendo que se Deus quisesse, num estalar de dedo, numa palavra que soasse da boca de Deus para ele, todas as coisas aconteceriam, todos aqueles problemas sanariam. E mesmo que isso não acontecesse, ele jamais deixaria de crer, ele jamais deixaria de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. Vejam a fé desse homem, veja, e vamos tomar posse, vamos procurar ser parecidos com Jó na nossa fé, pelo menos, né? Pelo menos vamos ter essa fé, essa convicção, essa confiança, que aconteça o que acontecer, Deus está no controle da situação, no controle de todas as coisas, no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas experiências, a gente vai aprendendo a crer em Deus, a confiar em Deus e a saber que Deus não perde o controle em nada. Jó tinha essa confiança na sua alma, não só na sua boca, mas ele tinha essa confiança de alma, de espírito na sua mente. Ele tinha esse amor, essa fé no Deus Todo-Poderoso. E lendo, né, o texto aqui, a palavra diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Então não importa a situação que muitas vezes nós passamos, nós enfrentamos. Vamos ter fé, vamos esperar no Deus que tudo pode. Vamos confiar em Deus. Não vamos, só porque está acontecendo algo que a gente acha que não deveria estar acontecendo para nós, para nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério, nós já vamos desistir, nós já vamos parar, nós já vamos
largar, né? Largar a rede, já vamos abandonar o barco. Não, vamos pegar o exemplo desse homem aqui, que foi provado em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo que alguém possa ser provado na face da terra. Esse homem foi provado na sua casa, com seus amigos, emocionalmente, falando, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. Quando alguém mal saía um dando uma notícia ruim, já chegava outro, dando uma pior ainda. E depois, ao final de tudo, do seu sofrimento, ainda sua esposa ali abandonou. Ele ficou sem ninguém. Sua esposa lhe abandonou, seus amigos duvidaram dele. É triste quando alguém duvida da gente, principalmente quando você está na prova. Na hora que você mais precisa de um amigo, de uma palavra, precisa de alguém do seu lado te dando apoio. Aquelas pessoas que você achava que podia contar, elas duvidam até do teu caráter, da tua fé, porque eles, né, imaginavam que Jó tinha feito algo que tinha desagradado a Deus, por isso ele estava passando por tanta provação. E já não precisava desse tipo de palavra, né? Jó estava precisando de alguém que falava, ó, seja o que for que você esteja passando, eu estou aqui, ó, pode contar comigo. O que eu posso fazer para te ajudar, meu irmão, meu amigo? Mas Jó não teve isso, não. Jó teve o abandono dos seus amigos. Além de perder todos os seus bens, todos os seus filhos e os seus amigos, a sua esposa pediu para ele amaldiçoar o Deus que ele servia e morrer. Pare com esse sofrimento. Ela não estava suportando o sofrimento de Jó. Ela não estava aguentando ver o seu marido naquela angústia, naquela dor, porque a gente que tem alguém enfermo na família, é muito triste, a gente sofre demais emocionalmente por ver um ente querido sofrendo, padecendo e você não poder fazer nada para amenizar o sofrimento, a agonia, a dor daquela pessoa. É uma coisa, é um trauma, assim, é uma coisa terrível. Só quem já passou por isso sabe o que é isso, ver alguém passando dores insuportáveis e você não poder fazer nada para ajudar, nada, 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 nada. Então a gente não pode crucificar, né? Julgar a mulher de Jó, porque ela não suportou o sofrimento. Ela não suportou ver o seu marido sofrendo tanto daquele jeito. A fé dela se abalou, a fé dela não era tão grande quanto a fé de Jó. Que Jó falou para ela, como as loucas, você está falando, como as loucas. Ou seja, você não conhece, você não entende o Deus que eu sirvo, você não sabe quem é Ele. Eu sei quem é Ele. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Você sabe quem é o Deus que você serve? Você sabe quem é o Deus que você serve? Faça essa pergunta para você mesmo. Quem é o Deus que eu sirvo? O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos é um Deus que faz o impossível. O Deus que nós servimos é o dono da vida. Ele tem nas mãos a chave da morte, a chave da vida. A nossa vida é o interruptor na mão dele. Está aceso, está apagado, está aceso, está apagado. Esse é o Deus que nós servimos. Se morrermos, estaremos com ele na eternidade. E se for plano dele, da gente ficar aqui, ele vai nos fortalecer, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar coragem para lutar, ele vai renovar nossas forças, ele vai nos dar alegria do céu, a alegria que o mundo não entende no nosso coração, a alegria que só Deus pode dar para a gente. Às vezes muitos falam, mas por que você vai tanto na igreja? Por que você faz tanta coisa? Porque parece que você está sobrecarregado, não está dando conta de fazer, porque tudo o que a gente fizer para agradecer, para adorar, para exaltar a Deus, ainda é pouco pela grandeza que é este Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que se mostrou a Jó através da dor, através do sofrimento, através da aflição. Ele foi fiel, Jó foi fiel, porque Deus o fortaleceu.
porque ele conhecia Deus, Deus conhecia Jó, Jó conhecia Deus e era uma comunhão tremenda, algo lindo, algo maravilhoso. E Jó pôde, aqui nesse versículo aqui, bem sei eu que tudo podes, Jó 42:2. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, nenhum. O Senhor diz ainda, bem sei eu os planos que tenho para ti, que são planos de bênçãos. Aleluia. Deus tem planos de bênção para a nossa história, Deus tem planos de bênção para a nossa casa, assim como teve na família de Jó, na vida de Jó. Deus tem planos de bênção. Os planos de Deus, diz a palavra, são mais altos. Aleluia. Às vezes nós traçamos um caminho, às vezes nós traçamos uma estrada, falando, eu vou por aqui, porque por aqui é bom, porque por aqui é legal, porque por aqui é tranquilo. E Deus? Qual que é o plano de Deus para nós? É esse caminho? É essa direção? É por aqui mesmo? E às vezes nós queremos aquele caminho, aquele que a gente traçou, aquele que a gente planejou, mas Deus, não é esse aqui, meu filho, é esse aqui, minha filha, não é esse. Não é esse, minha filha, é esse. E nós ficamos martelando aquilo ali e Deus não quer mais a gente ali, Deus não quer. E aí a gente acaba prejudicando a nossa vida espiritual, a vida espiritual das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós ficamos ali, não crescemos, não progredimos, porque Deus não está ali. Não era aquele plano, não era aquele pensamento que Deus tinha para nós, porque Deus às vezes permite aquilo que a gente quer, mas não é aquilo que Ele queria. Ele permite aquilo que a gente quer. Vai lá então, faz o que você quer. E a gente dá muitas vezes com a cara na porta. Nós não vemos o fluir de Deus naquilo que estamos fazendo. É triste. Mas quando nós estamos ligados nesse Deus, no Deus que tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Se nós traçarmos o caminho que Deus planejou, que Deus pensou para nós, ninguém pode parar a igreja. Se a igreja traçar o caminho que Deus escreveu para ela, ninguém vai parar a igreja. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus tem um pensamento para a igreja. Deus tem um pensamento para a igreja nesse tempo. Tempo de batalha espiritual, tempo de guerra espiritual, mundial, em todo canto. Deus tem um pensamento para a igreja. Aleluia. E os pensamentos do Senhor não podem ser impedidos. A reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração, neste momento desta palavra, quando peguei esta palavra para gravar esse vídeo. É que Deus tem um pensamento para mim e para você. E ninguém vai impedir o pensamento que Deus tem para nós. Mas e nós? Estamos se sujeitando aos pensamentos que Deus tem para nós? Faça essa pergunta, faça essa pergunta para mim, faça essa pergunta para você. Estamos se sujeitando àquilo que Deus pensou? Ou nós estamos andando segundo os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que nós escrevemos? Os pensamentos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são maiores. Vamos pedir, vamos clamar a Deus. É tempo
tempo de clamar, tempo de buscar o Senhor em todo tempo. Às vezes, nós fazendo alguma coisa, algum trabalho, tem que parar e o Espírito Santo nos move. Vai orar. Vai orar. E a gente tem que deixar, muitas vezes, alguma coisa de lado e ir lá clamar, porque nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha. Batalhas terríveis. Mas só que tem uma coisa. Aleluia. Deus tem planos para a igreja na terra. Deus tem planos. E eu sei que os planos de Deus, nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Vou falar como falou o nosso irmão, o servo do Senhor, que nunca houve homem igual a ele, com tanta fé, com certeza nunca vai haver outro igual. Bem sabemos, eu e você sabemos, que aquilo que Deus escreveu para a igreja, aquilo que Deus escreveu para nós, ninguém vai impedir, ninguém pode parar a igreja. Desde quando a igreja nasceu, estão tentando matar a igreja. Mas a igreja está aqui, hoje, 2025, a igreja está aqui, viva, com bastante dificuldade, sim, muitas dificuldades. Ataques de todos os lados, ataque de todas as formas, muita coisa minando a igreja, mas a igreja está aqui. Tem uma igreja que está na terra, que está cheia de Deus, que está no caminho, que está na direção, que está em contato com o céu, sendo direcionado pelo céu. Tem coisa ruim, tem coisa ruim. Tem coisa errada, mas a igreja do Senhor, a igreja santa do Senhor está aqui. Você faz parte. Essa igreja santa está nos planos que Deus tem para a igreja. Aleluia. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus vão ser interrompidos. Pelos os ataques desse mundo, pelos ataques malignos, pelos ataques de que seja de quem for. Pode acontecer o que acontecer, mas os planos de Deus não vão se frustrar. Ele tem um povo todo seu especial, zeloso de boas obras, que estão lutando, que estão orando, que estão pregando, que estão batalhando, que estão chorando, muitas vezes escondidos, mas estão clamando, mas estão chorando. Aleluia, porque estão no plano. Aleluia. Deus não perde batalha. Nunca perdeu e nunca vai perder. A igreja do Senhor segue firme, triunfante. Glória a Deus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Não importa o que você está passando, o que você está atravessando, não importa o problema que você está enfrentando, o teu Deus é maior. Os planos de Deus para a tua vida são maiores do que esta dificuldade, do que esta luta. Aproveite esta luta. Aproveite esta luta para você ter uma experiência com Deus. Chore, ore, clame. Peça a revelação de Deus. Eu tenho certeza que Deus não vai te deixar sem resposta. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar você perecer. Clame a Ele, busque a face do Senhor. Ele tem planos para você. E os planos de Deus não podem ser impedidos. Os projetos de Deus para a tua vida não podem ser impedidos. Porque os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. Vamos buscar ao Senhor enquanto há tempo.
Vamos se posicionar diante do Senhor como vasos para ser usados nesse tempo. Nesse tempo que a igreja precisa mais do que nunca brilhar. A igreja não pode se esconder, a igreja tem que brilhar, resplandecer, ocupar os espaços todos possíveis, com o evangelho, com palavra de orientação, com a palavra de Deus, com a pregação do evangelho. Falar que Deus está no controle, está acontecendo tanta coisa, eu vou desistir. Parece que não adianta orar, parece que não adianta clamar. Meu irmão, minha irmã, os planos de Deus não podem ser frustrados, os planos de Deus não podem ser impedidos. A igreja está plantada na terra nesse tempo. Vamos dar frutos. Vamos dar frutos nesse tempo de dificuldade, de escassez, tempo de batalha. Aleluia, batalha grande. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Aleluia, a vitória que Deus tem para a igreja, ninguém pode tomar, ninguém pode impedir. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos clamar, vamos buscar, vamos animar pessoas. Vamos animar as pessoas que estão ao nosso lado. Muitas pessoas reclamando, não é verdade? Muitas pessoas reclamando do que está acontecendo. Reclamando muitas vezes até da igreja onde congrega. Muita gente chega, reclama de uma coisa, reclama de outra coisa, reclama de... Gente, nós estamos vivendo batalha, nossa vida aqui é uma batalha, não é paraíso. A única coisa que é gloriosa aqui na terra é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Recebemos quando estamos em comunhão com Ele, muitas vezes até dentro mesmo de casa, fazendo nossos afazeres. Muitas vezes nós sentimos a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, move o nosso coração e nos faz sentir aquele gozo, aquela alegria, aquele renovo. E nós vamos orar e nós vamos clamar. Às vezes no templo da casa do Senhor, quando estamos ali em comunhão, muitas vezes tem um mover do Espírito Santo, nos renovando. E a nossa vida aqui vai ser batalha, batalha, batalha. Batalha, 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 luta e luta e luta. Mas os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus para a igreja não podem ser impedidos. Aleluia, Ele vem buscar um povo, todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Tem um céu que nos aguarda, tem um céu que nos espera. E isso está sacramentado. Ninguém pode tomar, a não ser que você desista. Pare de crer, deixe Jesus de lado. Mas se você ficar confiante com Deus no seu coração, crendo na palavra, crendo na Bíblia, crendo no Todo-Poderoso, tem um céu preparado para nós. Os planos de Deus para nós, os planos de Deus para a igreja é glória, é um céu de glória, é novo céu, é nova terra. Aleluia. E os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Disse o homem que mais sofreu na face dessa terra. E ainda ele teve fé para falar esta palavra. E eu e você não passamos nem uma unha, nem do que Jó passou. E muitas vezes já queremos desistir, jogar toalha, abandonar, sair, parar. Já ficamos chorando num canto. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Que Deus renove nossas vidas. Que Deus nos encha de esperança, de fé. E que nós possamos, ao fim da batalha, chegar diante do Senhor e receber a nossa vida eterna ao lado do Senhor. A nossa grande vitória, o nosso grande galardão. Entra na eternidade com Jesus.
Não tem galardão maior do que esse. Aleluia. São grandes os planos de Deus para a igreja vencedora, a igreja sofredora, mas mesmo sofrendo continua. Não desiste, não desanima, não para de orar, não para de louvar, não para de buscar, não murmura. Muitas vezes dá vontade de murmurar mesmo. Muitas vezes. Você vê, quando tem tanta coisa, fala... Mas daí a gente se lembra, não, a nossa vida aqui não é mar de rosa, não. Nossa vida aqui é luta, é batalha. Jesus disse, palavra de Jesus, no mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Na hora da aflição, não fique prostrado. Tenha bom ânimo. Na hora da dificuldade, não fique cabisbaixo. Levante tua cabeça. Lute animado. Sabendo o quê? Que os planos de Deus para a igreja não podem ser abalados, não podem ser frustrados, não podem ser impedidos por nada nem por ninguém. Vamos ficar com esta palavra. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos nos alimentar, esse alimento sagrado que é a palavra. O pão que sacia nossa fome. A água que lava a nossa alma. A palavra de Deus, ela é a água que lava aquelas sujeirinhas, né? Vai acumulando um cantinho do coração, do outro cantinho aqui, vai acumulando uma coisinha ali, outra coisinha aqui. E se você não vai tomar essa água, só vai aumentando a sujeirinha ali, outra sujeirinha aqui. Quando você vê, você perdeu a fé, perdeu o ânimo, perdeu a esperança. Mas vamos ficar ligados no Senhor. Vamos pela palavra. Quando você vê que algo não está legal aí dentro de você, vai para a palavra. Não fica olhando para os lados, nem para as pessoas. Vai pela palavra. Vai pela palavra que nós vemos aqui que os pensamentos de Deus não podem ser frustrados. Os pensamentos de Deus ninguém pode parar, ninguém pode impedir, ninguém pode deter os planos de Deus para mim e para você estão de pé, e se nós continuarmos em pé, nós vamos vencer e vamos receber do Senhor a nossa vitória, o nosso galardão, a eternidade com Jesus. A eternidade com Jesus não tem preço, não tem preço. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus estenda suas mãos, que Deus encha a nossa vida, nosso coração de esperança, que o Espírito Santo de Deus mova nossas vidas nesses momentos de batalha espiritual, nesse momento de luta, nesse momento de tanta coisa, tantas coisas que vêm tentando abalar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Vamos crer que os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. E os pensamentos que Deus tem para nós, o que a palavra do Senhor diz? Os pensamentos, bem sei eu os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de vitória. O Senhor tem pensamentos de vitória para nós. E o inimigo não pode impedir a vitória de Deus para nossas vidas. O inimigo não pode impedir a bênção de Deus para mim e para você. Tá difícil? Tá difícil. Eu sei. Muitas vezes o coração geme, a alma geme, o coração fica apertado, as lágrimas rolam no rosto. Aleluia. Mas os pensamentos de Deus continuam firmes. Os pensamentos de Deus a nosso respeito, a respeito da igreja, está firme e ninguém pode impedir. Ninguém pode parar, ninguém pode deter. Deus poderoso, Deus santo, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a crer. Ajuda-nos, Senhor, a tomar posse das vitórias e das bênçãos que o Senhor tem para nós. Os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de vitória, pensamentos de bênção. Senhor, nos ajude a tomar posse, Senhor, a chegar até o fim dessa jornada, com o nosso coração cheio de fé. Em nenhum momento, Senhor, nós venhamos desistir, desanimar, parar de crer. Senhor, que os pensamentos do Senhor ninguém pode impedir. Os pensamentos que o Senhor tem para a tua igreja ninguém pode deter. Deus maravilhoso, enche nosso coração de esperança e de fé todos os dias,
pois nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, conduz nossos passos, nossa mente e nosso coração para os caminhos, para os planos que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus, o Teu Santo Filho, nosso Salvador, eu oro e já Te agradeço por esta palavra, Pai. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.